Então vamos para a nossa polêmica número 1. Pode? Meu Deus! Foi essa questão aqui, galera, né? Para quem fez a prova da versão número 2, foi a questão de número 9 da prova, né? Uma questão de função, galera. Aquela questão clássica que a gente martelou o ano inteiro aí nas quartas militares, eu falando, ó, isso vai cair na EPICAR, questão de função do segundo grau, caiu uma ou duas, caíram duas, né? Então a questão foi essa aqui. Vamos dar uma lida e eu vou te explicar por que está havendo uma polêmica em cima dessa questão e por que eu não concordo com essa polêmica. Vamos lá. Então diz assim, ó. Em um exercício de aperfeiçoamento de cadetes da Força Aérea Brasileira, 3 aeronaves estão posicionadas como indicado na figura a seguir. Então tá aqui a minha figura, né? Aparece aqui a aeronave 1, a aeronave 2 e a aeronave 3, ok? Show de bola. Em certo momento, as aeronaves 1, 2 e 3 são vistas de um determinado ponto, seguido por uma trajetória de voo sobre uma curva de uma parábola. Então tá aqui, a curva é uma parábola, né? Eu estou vendo isso aqui na figura. Sendo dadas suas distâncias de referência, como na figura. Então ele deu a distância aqui, ó, m sobre 2, deu essa distância daqui até aqui que é m, aqui também é m, aqui também é m sobre 2, né? Embora a questão, ela veio meio, a figura veio meio que em perspectiva, né? Dá a entender de que esse cara é menor que esse, mas ele colocou aqui m sobre 2 e m sobre 2. Essa figura aqui, na verdade, foi eu que refiz, né? Para ficar um pouco melhor, vocês vão entender por quê, porque a figura que veio na prova não estava muito legal. Mas tudo bem. Então ele fala assim, ó, considere um plano cartesiano. Ele está me dizendo, ele vai posicionar agora o plano cartesiano nessa curva. Olha só, em que ele diz aqui, ó, as aeronaves 1, 2 e 3 estão sobre a trajetória de uma única parábola. Então as 3 aeronaves estão sobre esta parábola que eu coloquei em azul aqui para você. Ok, até então eu estou vendo isso na figura. Vamos à segunda informação. Essa informação é importante. Ele fala assim, ó, a pista de aterrissagem, que é essa aqui, está escrito aqui, ó, pista de aterrissagem, meu filho. A pista de aterrissagem está no eixo das abscissas. O que é o eixo das abscissas? É o eixo X, né? Eixo das ordenadas, eixo Y, eixo das abscissas, o eixo X, ok? Então ele está me dizendo que o eixo X está aqui, né? A pista. Show de bola, sem problema nenhum. Em seguida ele fala assim, olha para cá. A posição de cada aeronave é um ponto XY desse plano. Está dizendo que cada aeronave está num ponto desse plano. Elas são coplanares, né? Elas estão no mesmo plano, lógico, estão na mesma parábola, são coplanares, né? Bom, a posição de cada aeronave é um ponto XY desse plano, onde Y é igual a f de x, é a altura atingida pela aeronave em quilômetros em relação ao chão. Então ele está me dizendo, né, que o eixo Y, essa informação só me disse isso, que o eixo Y representa para mim nessa questão a altura da aeronave. Ok? Show de bola. E aí ele continua falando o seguinte, o eixo das ordenadas, agora ele está falando do eixo Y, ok? Passa pela aeronave 1. Então está aqui a aeronave 1. Ele está me dizendo que eu sou obrigado a colocar o eixo das ordenadas aqui, meu filho. Então está aqui. Eu não posso colocar aqui no meio, não posso colocar para o outro lado. Eu tenho que colocar aqui porque o problema está me falando para colocar aqui. E aí o que ele quer, né? Ele quer a lei da função que satisfaz as condições estabelecidas na figura. Então me deu essas informações. Ele quer saber qual é a formulazinha da função que é representada por esse gráfico. Galera, qual é a primeira polêmica que surgiu aqui? Na verdade, qual é a polêmica que surgiu com essa questão, gente? A polêmica foi a seguinte. Alguns estão falando que a gente não pode afirmar que essa aeronave 2 ela está no solo, porque em momento algum o problema me diz isso. Então isso quer dizer que a parábola ela pode estar acima do eixo X e não tocando o eixo X. Então, está havendo uma certa polêmica com relação a isso, né? Ah, a parábola está acima do eixo X, a parábola está tocando no eixo X. Realmente, quando a gente observa a figura da questão... Jansen, dá uma limpada nessa tela aqui, ó. Show, bota a figura original aqui. Essa foi a figura, gente, que veio na prova, né? Como sempre, aquele padrão naval, né? Aquelas figuras que, né, são meio complicadas de se entender, né? Bom...
Então ele me deu essa figura. Quando você olha para a figura original da prova, gente, quem fez a prova sabe disso, dá a impressão de que a aeronave ela está fora dessa linha aqui, ó, do meio da pista. Isto é, estaria, de repente, abaixo disso. Outros dizem que, pela figura, dá a entender que ela está acima dessa linha do chão aqui. Então, realmente está havendo essa polêmica. E isso faz alguma diferença com relação a uma questão de função? Lógico. Se eu tenho uma parábola que não toca o eixo x, eu entendo que o delta é negativo. Se eu tenho uma parábola que toca o eixo x em um único ponto, eu entendo que o delta é zero. Isto é, o x1 é igual ao x2. E se eu tenho uma parábola que corta o eixo x em dois pontos, isso quer dizer que o x1 é diferente do x2, o delta é positivo. Então está havendo uma certa polêmica com relação a isso. Mas eu não acho que tem polêmica nenhuma. Eu vou te falar quais são os motivos que me levam a pensar nisso. Volta com a questão aqui. Primeira coisa que eu observo quando eu olho, por exemplo, para as alternativas, né, eu percebo o seguinte, né, que as alternativas, pelo menos a letra A, a letra C e a letra B, elas estão num formato, né, num formato que é muito conhecido de quem estuda função. Eu vou dar uma recapitulada, só para não ficar na viagem aqui contigo. Vamos recapitular aqui, né, as maneiras que a gente pode representar uma função do segundo grau. A maneira mais clássica é aquela, né, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, né? Aqui é aquela forma geral, né, que a gente representa uma função qualquer do segundo grau. Mas existe uma outra maneira que é bem interessante também, que a Epicar vira e mexe cobra, né? É aquela forma, aquele formato onde ela está na forma de produto, ok? A que multiplica x menos x', que multiplica x menos o x duas linhas, né? Então, se eu tenho as duas raízes, eu posso colocar essa mesma coisa na forma de produto, ao invés de colocar nesse formatozinho aqui. Esse formato aqui é sempre muito mais interessante que o anterior, né? Dependendo do tipo de questão que a gente está trabalhando, esse formato aqui já nos remete ao gabarito. Bom, eu percebo que as alternativas que foram dadas lá na questão, elas estão num formato parecido com esse, né? Na verdade, só aparece um bloco desse, né? O A que multiplica x menos alguém. Não sei se você lembra, daqui a pouco eu vou voltar com ela. Mas quando a gente tem o delta igual a zero, a gente só possui uma raiz. Isto é, o x1 é igual ao x2. Aí não tem necessidade da gente colocar esses dois caras aqui. A gente coloca um só ao quadrado. Então existe uma terceira maneira interessante, que é quando a gente tem uma raiz dupla, isto é, delta zero, o x1 é igual ao x2. Aí eu posso representar, ao invés de, né, nesses dois caras aqui, ó, colocar ele ao quadrado, e aqui a gente pode até chamar de x do vértice. Por quê? Porque ela vai tocar, né, o vértice da parábola vai tocar o eixo x exatamente naquele ponto que é a raiz, né? Então a gente pode colocar A que multiplica x menos o x do vértice ao quadrado, tendo em vista que esse cara é igual a esse. Então, vamos dar uma diminuída nisso aqui e voltar com a nossa questão aqui. Então, olha só. Vamos desmistificar essa polêmica, né? Quando eu observo as alternativas, por exemplo, eu percebo que elas estão nesse formato aqui. Percebeu, galera? A que multiplica x menos x do vértice ao quadrado, ó. A x menos x do vértice ao quadrado, ax menos x do vértice ao quadrado, x menos x do vértice ao quadrado, né? Aqui está positivo porque ele teoricamente seria negativo, né? E um menos com menos vai dar mais, né? E aqui, essa aqui a gente já pode até descartar, né? Porque essa aqui é aquela que é incompleta, né? Inclusive que o B vale zero e o C vale zero. Essa daqui seria uma parábola centralizada, né? Onde o eixo Y seria o eixo de simetria. Então a letra D realmente essa daí está totalmente descartada, né? Mas a gente percebe que as letras A, Alfa, Bravo e Charlie, elas estão nesse formato. E o que indica para mim esse formato? Indica que ela possui uma raiz dupla, né? Indica que ela está tocando o eixo X em um único ponto. Ok? Então, por isso que eu não considero que tenha sido polêmica essa questão. Ok? E aí, uma vez que eu conheço esse formato aqui, eu não preciso fazer nada, galera. Eu considero que essa questão aqui foi a questão mais fácil dessa prova. A questão mais fácil para mim foi essa aqui. Por quê? Se você tem um conhecimento disso, o aluno que está estudando, né, que está focado ali, ele conhece esse formato aqui da função do segundo grau, ele pode observar o seguinte: quem é o x do vértice, olhando aqui para a minha figura? O x do vértice é esse cara aqui.
É o ponto onde ele está tocando. E esse ponto, ele deu a medida desse ponto. Quem é esse ponto? É M. Então, essa fórmula vai ficar assim, ó, o A que multiplica x menos o M ao quadrado. E aí, quando eu olho para aquelas opções ali, eu já percebo que só tem uma alternativa, que é assim. Vou até marcar, Jansen. Já dá para marcar? Vamos marcar ali já a letra alfa, galera. Né? A única que aparece x menos o M, que é esse ponto aqui, ao quadrado. Aqui aparece x menos 2M, aqui aparece x mais M e essa aqui nem aparece. Então, era só olhar para cá e marcar ali e não tem que fazer conta nenhuma, meu filho. Um abraço aí para o grande mestre Marcelo Jardim. Eu tenho que parar para falar com esse cara, porque é uma referência da matemática. Inclusive vai estar naquela turma do Banco do Brasil com a gente aqui, né? Marcelo Jardim é um dos grandes nomes aí dessa turma aí. Um abraço, grande mestre. O Ivan estava na área aí, acho que ele sumiu. Então, olha só, galera. Dava pra gente simplesmente olhar para a figura e marcar. Ok? Show de bola. Ivan tá na área aí. Ó, professor, mas só tem esse jeito? Existem outras maneiras de fazer essa questão? Sim, eu vou te mostrar mais duas outras maneiras da gente resolver essa questão se você não soubesse isso aqui. Jansen, dá uma limpada nessa tela. Coloca a tela branca aqui. Vamos colocar a nossa figura. Dá uma olhada para cá, galera. O que eu vou fazer, né? Eu vou tirar essa pista daqui, tirar essas aeronaves, tá? Vamos dar uma limpada. Vamos colocar o plano XY aqui, o plano cartesiano, e colocar nossa parábola nele. Dá uma limpada na tela de novo. Vamos colocar aqui eixo X, eixo Y. As três aeronaves, nós vamos colocar os três pontinhos aqui e a nossa parábola tocando num ponto só. Né? Vejam o seguinte, né? O que ele me deu de informação lá, né? Ele me deu de informação essa altura aqui, que vale m sobre 2, né? E essa distância aqui, né? Que ele falou que aqui valia m e aqui também valia m, essa distância e essa. Então, essa aqui valia 2m, tá? Dá uma olhada nas opções. Então, as opções são essas, né? Então, eu tinha uma parábola desse jeito e aquelas alternativas ali. Eu sei que a gente já marcou como gabarito letra alfa, que dava para olhar só observando esse m aqui, né? Mas a gente vai fazer de uma outra maneira. Usando aquela fórmula geral, que quase todos os alunos conhecem, né? A fórmula geral é a seguinte: f de x igual a quem? Ax ao quadrado mais bx mais c. Se você observa isso, por exemplo, você poderia resolver essa questão de uma outra maneira. Como? Observando o c. O c, na função do segundo grau, indica para a gente o ponto onde a nossa parábola corta o eixo y, galera. O c indica o ponto onde a parábola corta o eixo y. Né? E quando eu vejo a minha parábola ali, ela está cortando o eixo y onde? Aqui, ó, no m sobre 2. Então eu já posso dizer que o c vale quanto? M sobre 2. Então uma segunda maneira bem tranquila da gente resolver essa mesma questão. Percebeu? Eu poderia olhar para as alternativas e verificar em qual delas o c vale m sobre 2. Que é muito simples fazer isso. Ok? Estou mostrando uma segunda maneira. Já já vem a terceira, que é a completona. Não é usando as alternativas, tá? Então, olhando para cá, eu já descarto a letra delta. Porque a letra delta, o c vale 0. Então, já vou tirar a delta daqui, Jansen. Tira essa letra delta daqui. Olha para a letra B. Eu tenho que analisar se o c vale m sobre 2. Como é que eu vou analisar o c? Né? Se ela tem esse formato, ela tem o termo de x ao quadrado, o termo de x elevado a 1, o c é o termo independente. Esses caras vão sair desse produto notável aqui, ó, o quadrado do primeiro, vai aparecer o x ao quadrado aqui, né? 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai aparecer o x elevado a 1, e o quadrado do segundo vai aparecer o meu termo independente. Então, vamos analisar quem seria o c desse aqui. Seria o quadrado do segundo, isto é, o m sobre 2, só que esse cara todo está sendo multiplicado por esse aqui, que seria o a, né? Então, na hora que eu multiplicar esse cara aqui, na hora que eu fizer a distributiva, né? Na verdade, multiplicar por 1 sobre m, esse cara vai ser dividido por m. E na hora que eu cortar aqui, eu vou ter que o meu c aqui dessa vale m, e não m sobre 2. Então, essa alternativa está incorreta. Tirei daqui. Vamos analisar a Charlie aqui embaixo. Quero analisar só o c, galera, só o c, tá? O c vai sair daqui, do produto notável, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, o quadrado do segundo. Aqui que vai me dar o c, né? O quadrado do segundo vai dar 2m ao quadrado, isto é, 4m ao quadrado. Então, meu c seria esse 4m ao quadrado, mas quando ele fosse multiplicado pelo a, né, eu iria fazer o quê? Dividir pelo 2m aqui embaixo. Na hora que eu dividisse isso aqui, ó, vou cortar o quadrado com esse m, 4 dividido por 2 vai dar 2, isso aqui vai dar 2m,
e não M sobre 2. Então já descarto também a letra Charlie. Tira daqui. E aí a gente já vê que só pode ser a letra alfa. Vamos testar a letra alfa, preste atenção. Eu quero achar o C dela. Como é que eu faço para achar o C? O mesmo esquema, meu filho. Produto notável aqui, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. O C vai sair daqui, do quadrado do segundo. Então o C vai ser quem? O M ao quadrado, só que na hora que eu multiplicar por esse cara, eu vou dividir por 2M, cortou o quadrado com M, vai dar o quê? M sobre 2, que é exatamente o que eu queria. Então, o que eu fiz, né? Te mostrei duas maneiras da gente resolver essa questão. Uma que era só bater o olho e matar, bater o olho e marcar a questão certa. A segunda, você poderia pensar nessa questão do C, né? Somente analisar o C e testar as opções, né? Mas aqui a gente está fazendo uma coisa feia, não tá? Tá ou não tá, mestre Ivan? A gente está testando as opções, né? Isso é feião. Eu vou te mostrar, amigo, uma terceira maneira. Já você vou marcar de novo. A gente já tinha marcado a letra alfa, não já? Vamos marcar de novo? Eu gosto desse barulhinho, ó. Eu gosto de ouvir esse barulhinho. Esse barulhinho é padrão, guerreiro, para você que está dormindo acordar. Levanta, gente, nós estamos na quarta militar. Olha para cá. Vou te mostrar uma terceira saída. Essa saída foi a que alguns youtubers usaram aí para resolver essa questão. Ok? Uma terceira saída. A terceira saída seria a gente usar essa fórmula geral e resolver, achar pontos aqui da parábola e resolver o sistema. Resolvendo o sistema, a gente acharia o A e o B. Já que o C a gente já tem, né? O C é bem fácil, o C vale M sobre 2. Isso aqui você tem que saber. Então, a saída que a galera usou por aí, pela internet, foi exatamente essa. Perceber que aqui, ó, eu tenho esse cara aqui que é o F de 2M. O F de 2M vale aquele cara lá, né? Como é que eu faço para achar o F de 2M? Projeto na minha parábola e jogo para o eixo Y. Então eu vou ter que o F de 2M é igual a quem? O F de 0, galera. Né? Se eu projetar o 0, né, eles dão no mesmo nível. Ele disse que era M sobre 2. Então é igual ao F de 0. Que é igual a quanto? Esse cara aqui. É igual a M sobre 2. Então o que eu faria? Substituiria o X por 2M aqui e aqui. Eu ia ter A, né, com M, B com M e o C também aqui com M, né, M sobre 2, e igualaria isso a M sobre 2. Eu ia achar minha primeira equação com A, B e M, uma equação literal. Precisaria achar uma segunda. A segunda sairia desse ponto aqui, né, desse vértice aqui, né, porque eu sei que esse ponto aqui, ele me disse que era o ponto M, o F de M vale 0. Então eu tenho que o F de M é igual a 0. Então substituiria o X por M aqui, o C eu já tenho aqui em função de M, e igualaria isso a 0, eu ia ter a minha segunda equação. Com essas duas equações eu resolveria um sistema, acharia o A, acharia o B, já teria o C, colocaria nesse formato e procuraria ali. Então uma galera usou isso aqui, que eu não vou fazer, que a gente vai gastar 15 minutos resolvendo essa questão, tendo em vista que ela poderia ter sido feita de cabeça, galera, como eu falei. Essa questão aqui, o aluno que está acompanhando o nosso canal, que é aluno do Supermódulos, é aluno do Mestre Ivan, Marcelo Jardim, Mário Lima, dessa galera top, né? Faria essa questão em menos de 1 minuto, ok? Meu Deus! Então essa foi a primeira questão polêmica. Será que está tocando a pista? Será que não está? Galera, não importa. Não importa. Independente disso, essa questão tem o gabarito correto aí, ok? E a EPICAR não vai anular.